Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, pela riquíssima oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para anunciarmos a palavra da salvação, a palavra da vida. A única palavra que pode salvar o ser humano da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. A palavra do Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Por graças a Deus pela vida de todos os quais estão aqui, em nome de Jesus Cristo, que Deus superabunde sua graça e continue com sua potente mão sobre a vida de cada um que aqui está. Por graças a Deus também pela vida do nosso amado pastor Felipe, que está aqui envolvido na organização deste evento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Meus amigos, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo desde o 13 até o 14. Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Verdadeiramente, como nós podemos observar de modo muito claro, o Senhor Jesus Cristo falou acerca de dois caminhos. O Senhor Jesus Cristo falou sobre os dois caminhos que o ser humano pode seguir aqui nessa vida. Existe uma porta lá, existe uma porta estreita. De toda forma, Ele nos orientou de modo muito absoluto em qual porta devemos entrar e perante qual caminho devemos percorrer. Ele disse: a porta larga conduz à perdição, e por interpretação absoluta, a porta larga significa o caminho do inferno. Infelizmente, nós observamos que o mundo que nós vivemos decorre por esse caminho cegamente, sem observar que no final da vida encontrará a condenação. Jesus Cristo veio a esse mundo, como bem sabemos, para levar sobre ele o pecado de todos nós. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, em que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem obedecer a ele não é condenado, mas quem não obedecer já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verdadeiramente, apenas Jesus Cristo pode salvar as nossas almas da eterna condenação que ocorrerá a partir do momento que os homens partirem dessa terra sem obterem o perdão dos pecados, sem obterem a vida eterna. Porque Cristo veio a esse mundo não apenas para pregar o único caminho, mas para fazer a maior expiação, mas para fazer o Novo Testamento, para abrir a porta da graça através do sacrifício que ele fez, derramando o seu sangue pendurado no madeiro, para que qualquer um de nós que se arrependa dos pecados e faça a vontade dele, alcance o perdão, alcance a justificação e receba o nome escrito no livro da vida. Porque cada um de nós temos um prazo de validade. Nós nascemos, mas uma hora ou outra iremos partir dessa terra. Não sabemos quando será o último dia da nossa vida. Umas pessoas vivem 20, 30, 50, cento e tantos anos, mas independente do tempo que viva, partirá dessa terra uma hora ou outra. Nós nascemos
mas iremos partir dessa terra, conforme está escrito no Salmo 89, versículo de número 48. Está escrito naquele salmo duas perguntas que são impossíveis do homem escapar. A primeira é: que homem há que viva e não conheça a morte? A segunda é: ou quem poderá livrar a sua alma do poder do mundo invisível? São duas perguntas impossíveis do homem fugir, porque não existe ninguém aqui nessa vida que nasça e que nunca chegue a não morrer, como também não existe de maneira nenhuma algum ser humano que consiga impedir que a sua própria alma saia de dentro do seu corpo quando seus olhos fecharem. Quando nós dermos o último fôlego em nossas narinas, quando nosso coração parar de bater, nós iremos entrar no mundo invisível, na eternidade. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que após a morte segue-se o juízo. Está escrito: e como aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso, o julgamento. Não imagine de forma nenhuma que quando você morrer, você vai ficar dormindo, aguardando um dia para ser julgado. Não imagine de maneira nenhuma que quando você morrer, você vai deixar de existir. Não imagine de maneira nenhuma que quando você morrer, você vai reencarnar em outro corpo. Não imagine de maneira nenhuma que o inferno é aqui nessa terra. Não imagine de forma nenhuma, qualquer que seja a ideia diferente da Escritura em sua consciência. Porque a pura verdade está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E está escrito que após a morte, cada um de nós seremos julgados. Após a morte, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Passaremos por um julgamento. Cada um de nós prestará conta das coisas que nós fazemos aqui nesse mundo. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 13, a seguinte coisa: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós iremos comparecer perante o julgamento de Deus. Nós iremos tratar da nossa própria vida diante dele a partir do momento que os nossos olhos fecharem aqui nessa terra e partirmos deste mundo. Essa é a tão grande razão pela qual Cristo veio a essa terra, para fazer a maior das expiações, para abrir a porta da graça, a porta da salvação, o perdão dos pecados sobre a vida de todos nós, para que os homens sejam perdoados, para que o ser humano alcance a vida eterna, tenha o nome escrito no livro da vida, e quando parta dessa terra, não seja lançado no fogo do inferno. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 13 e 14. O homem mais sábio do mundo escreveu a seguinte coisa: o rei Salomão, filho do rei Davi: o fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a julgamento toda obra que fizermos, quer seja bom ou mal, e até aquilo que está encoberto, Deus também trará a juízo no exato momento que nós partirmos desta terra. Também está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 14, versículo 11 e 12: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Também está escrito na segunda carta, que foi escrita aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, para prestarmos conta da nossa vida, pelas coisas e as obras que temos praticado no corpo, bem ou mal. Todos nós iremos ser julgados. Cada um de nós prestará conta da vida diante de Deus.
Reflita nisso. Como está a sua vida diante de Deus hoje? Jesus Cristo, ele contou o que acontece quando o ser humano morre aqui nessa terra. Como eu disse anteriormente, há pessoas que acreditam que quando morre, tudo acaba. Há pessoas que acreditam que após morrerem, vão reencarnar em outro corpo. Outras pessoas acreditam que o inferno é aqui nessa terra. Mas tudo isso não passa de um grande engano. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele falou a tão grande realidade sobre a vida após a morte. Você pode ler na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 16 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo desde o 19 até o 31, Jesus Cristo falou a seguinte coisa, relatando sobre a vida de dois seres humanos, relatando a vida de um homem chamado Lázaro, um homem que quando estava na terra era um morador de rua, era um mendigo, como também ele relatou sobre a vida de um homem rico. E desde o versículo de número 19 até o 31, do capítulo 16 de Lucas, Jesus Cristo começou dizendo, ora, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e este homem vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Como também havia um mendigo chamado Lázaro, que jazia com o corpo cheio de chagas na porta do homem rico. E Lázaro, o mendigo, desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E aconteceu que um certo dia, Lázaro, o mendigo, ele morreu, porque era um homem doente. Independente de tudo, ele iria morrer um dia. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas dele. E Jesus Cristo falou que quando esse homem fechou os olhos na terra, desceram anjos do céu na mesma hora. Desceram anjos do céu e levaram Lázaro, aquele homem que era um mendigo, levaram ele para o seio de Abraão, para o paraíso. Como também Jesus Cristo falou que um tempo depois morreu o rico. E Jesus Cristo falou que quando o rico morreu, ele fechou os olhos na terra. Porque como bem sabemos, quando os homens morrem, eles fecham os olhos. Os sinais vitais do ser humano são desligados. Mas nós temos uma alma eterna. E como bem sabemos, ela durará para sempre. Conforme está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, que tudo quanto Deus faz dura eternamente, para que haja temor diante dele. Assim é a nossa alma. Quando nós morrermos, o nosso corpo ele voltará para o pó, porque nós somos pó. Conforme Deus falou no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, por causa do pecado ter entrado no mundo, o homem passou a morrer. Ele volta ao pó quando ele morre. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está escrito que quando o homem morre, o espírito dele volta para Deus, porque Deus nos deu esse ar que você respira, é o fôlego da vida de Deus. O mesmo fôlego da vida que Deus soprou nas narinas de Adão, quando Deus criou Adão e Eva. Assim também nós temos um fôlego de vida. Quando morrermos, o corpo cairá no chão e voltará ao pó. O nosso espírito irá para Deus, porque Deus nos deu, mas a nossa alma comparecerá diante do eterno julgamento. A nossa alma será julgada pelas nossas obras. Assim, continuando a história que Jesus Cristo falou, aquele homem, após morrer, abriu os olhos e estava do outro lado da vida. Ele abriu os olhos, viu que estava no inferno. E olhando lá para cima, ele viu o céu. Porque as pessoas que morrem e vão para o inferno, elas conseguem ver o céu e conseguem ver as pessoas que estão lá. Assim, aquele homem olhando lá para cima, ele reconheceu o ex-mendigo, Lázaro, pois Lázaro foi para a eterna habitação do Senhor. Lázaro foi para o céu, ele foi salvo. Assim, aquele homem, olhando para cima, reconheceu Lázaro e também Abraão,
o mesmo Abraão, pai de Isaac e de Jacó. Então ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro venha até aqui, com a ponta do seu dedo molhada com água, e toque na minha língua, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. Observamos que aquele homem, quando estava na terra, ele era riquíssimo, andava regalado e escondidamente, mas após ele morrer sem a salvação, ele foi instantaneamente para o inferno. Nós vemos de modo muito claro que aquele homem, de maneira nenhuma, está dormindo. Nós vemos que aquele homem, ele não deixou de existir. Nós vemos que aquele homem não encarnou. Nós vemos que instantaneamente aquele homem foi para a eterna condenação ao inferno, porque ele viveu aqui nesse mundo e nunca alcançou a misericórdia de Deus. Ele viveu aqui nessa terra, mas nunca alcançou a vida eterna. Assim ele ouviu a seguinte coisa: Filho, lembra que tu recebeste teus bens em tua vida, mas Lázaro apenas recebeu males. Agora, este é consolado e tu atormentado, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, ou se quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Assim, aquele homem viu que não tinha jeito para ele ser ajudado. Ele pediu um dedo molhado com água, uma sede indescritível, inimaginável, era a sede que aquele homem estava sentindo, para ele desejar um dedo molhado com água na língua dele. E ele disse que estava sendo atormentado naquela chama. Tinha um fogo queimando aquele homem, que quando estava na terra era rico e tinha tudo, só não tinha a salvação, a vida eterna. Mas como nenhum de nós morremos, como podemos ver aquele homem do outro lado da vida vivo, assim ele ouviu a seguinte resposta, que não tinha como ser ajudado, mas ele lembrou que a família dele estava na terra viva ainda. Então ele disse: rogo depois que tu mandes Lázaro lá na casa de meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que eles dê testemunho, para que também não venham para esse lugar de tormento. Assim, ele recebeu a seguinte resposta: lá na terra, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Significa a seguinte coisa: aqui na terra, nós temos os mandamentos de Deus, a lei de Deus, que pode salvar a nossa vida, se assim nós obedecermos. E nós temos os profetas, que são todas as pessoas que pregam, que ensinam o reto caminho da salvação, o qual pode salvar as nossas vidas da eterna condenação ao inferno. Assim, ele ouviu a última resposta e ali encerrou-se o assunto. Abraão disse, quando ele falou: não, pai Abraão, mas se ele fosse lá na terra ressuscitado, a minha família ia acreditar nele e iria se arrepender. Ele disse: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Significa de modo absoluto que nós temos que acreditar. Não podemos de forma nenhuma pagar para ver se existe o céu ou o inferno, porque sobretudo, com absoluta certeza e convicção, não apenas eu, mas eu sei que verdadeiramente muitas e muitas pessoas têm plena ciência da veracidade do mundo espiritual. Tudo quanto está na Escritura, tudo quanto já foi revelado ao ser humano, é da parte de Deus, referentemente à vida que nos aguarda. A Escritura é absoluta e sobre tudo, e conforme está escrito, nós devemos acreditar. Conforme está escrito, nós devemos seguir, porque é para o nosso próprio bem. O amor de Deus abrangiu a todos nós. O amor de Deus sobreveio perante as nossas vidas para nos alertar, para nos dar o tão grande aviso, para que nós se livremos do eterno juízo que está nos aguardando. Porque, na verdade, o grande problema não é passar pelo julgamento, porque todos nós iremos ser julgados. O grande problema é ser julgado e ser achado em falta. O grande problema é ser julgado
e não ter o nome escrito no livro da vida. O grande problema é ser julgado e ser condenado, porque todos serão julgados, mas Jesus falou que Ele colocará uns à sua esquerda, outros à sua direita, como aparta-bodes das ovelhas, e julgará cada um segundo as suas obras. Conforme está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Também está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Jesus Cristo, pregando para um doutor da lei chamado Nicodemos, no capítulo 3 de João, o Evangelho, Jesus olhou para ele e falou assim: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver ou entrar no reino dos céus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Isso significa a seguinte coisa: nascer de novo é nascer da água, que significa o arrependimento, e nascer do Espírito, que significa a regeneração de uma nova consciência, a regeneração de um novo coração, pela indagação, tendo a indagação na consciência, através de Jesus Cristo, pelo sacrifício que foi feito por nós, entendendo e compreendendo a vontade de Deus, assim pelo Espírito Santo de Deus operando na vida de qualquer um que faz a sua vontade, o homem tem uma mente transformada. Este é o novo nascimento, é se arrepender dos pecados que pratica e aplicar o coração para fazer a vontade de Deus. Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso que ele disse, no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta. Mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos são os que a encontram, porque apenas o caminho estreito, apenas a porta estreita e o caminho apertado é que pode nos livrar da ira de Deus, que pode nos livrar do inferno, porque na verdade o inferno é a própria ira de Deus. O inferno foi criado para Satanás e os demônios, mas todas as pessoas que desobedecerem a Deus e desprezarem todas as oportunidades que Deus deu, elas serão condenadas e lançadas lá também. Se lembre de todos os livramentos, se lembre de todas as oportunidades que Deus te deu, que cada um que aqui está já teve tantos e tantos livramentos, já viu o trabalhar de Deus e ainda vê na sua própria vida. Reflita nisso, não despreze a vontade de Deus para a sua vida, que é salvar a sua alma. Nenhum de nós nascemos para ir para o inferno. Deus não quer que ninguém seja condenado. Reconheça o amor de Deus, se arrependa de qualquer pecado que você tem praticado, se arrependa de qualquer erro que você tem cometido, olhe para Deus, olhe para o teu Criador e faça a vontade dele, porque você prestará conta diante de Deus da sua vida. Está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo desde o 16 até o 21, a seguinte coisa: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se formos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei, que significa a condenação. Isso significa que cada um de nós somos tentados. A carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne. Isso é uma coisa normal. Todos nós passamos por tentações. Cada um de nós lutamos contra o próprio eu para resistir
às vontades e tentações mundanas. Isso é comum, como está escrito na carta aos Romanos, capítulo 7, o pecado habita no ser humano, a nossa carne, a nossa estrutura fisiológica, o nosso ser carnal, devido ter o DNA de Adão, nós somos sim inclinados ao pecado, porque a lei do pecado habita no ser humano, mas não é porque nós somos inclinados ao erro que devemos errar, não é porque nós somos tentados que devemos ceder. A vontade de Deus é que o homem se arrependa dos pecados e se sujeite a ele. Continuando, Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21. Mas se formos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Então o apóstolo Paulo diz: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, dissensões, iras, pelejas, glutonarias, bebedices, homicídios, ladroices, invejas, bebedices, homossexualismos e todo tipo de coisa, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vemos, sobretudo, a abrangência sobre todos os pecados praticados nessa terra. A vontade de Deus é que os homens se arrependam dos pecados, abandonem a prostituição, abandonem o homicídio, o roubo, todo tipo de maldade, a inveja, as confusões, as brigas, todo tipo de coisa ruim, todo tipo de maldade, que o homem se arrepende e abandone. Porque se os homens não se arrependerem dos pecados, se os homens não abandonarem os desejos dessa vida, sobretudo, os homens jamais serão perdoados. Se eles não perdoam, se eles não buscarem o arrependimento, eles nunca serão perdoados. Por isso que a vontade de Deus é essa, é que os homens se arrependam dos pecados, para que Deus possa limpar os homens, para que Deus possa perdoar, porque esta é a vontade dele. Jesus não veio a esse mundo à toa. Jesus não veio a esse mundo apenas para ser lembrado, como muitas pessoas comemoram a Semana Santa. Muitas pessoas também comemoram no mês de dezembro o Natal. Cristo não veio a esse mundo para isso. Cristo veio a esse mundo porque Deus amou esse mundo de uma tal maneira. Cristo veio a esse mundo para levar sobre ele o pecado de todos nós, conforme está escrito no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Está escrito que ele foi ferido pelas nossas transgressões, remoído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No versículo 10 daquele capítulo está escrito que Deus se agradou em matar Jesus Cristo. Sabe por que Deus se agradou em matar ele? Porque ele virou pecado por nós. A ira de Deus, que era nossa, a ira de Deus, que cresceu abundantemente sobre esse mundo por causa do pecado, caiu sobre Jesus Cristo. Está escrito que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Deus odeia o pecado, Deus odeia a maldade, Deus é puro, Deus é santo. Deus é puríssimo e Ele não admite de maneira nenhuma a maldade nem o pecado. Deus odeia todo tipo de pecado. Está escrito no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 13, que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. E o pecado Ele não pode suportar, Ele não pode tolerar. Assim Jesus Cristo virou pecado por nós. Jesus Cristo virou maldição naquela cruz, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo levou os nossos pecados. Ele virou maldição para salvar nossa vida. Ele virou o inimigo de Deus naquele momento. Está escrito que Deus se agradou em matar ele, porque ele bebeu o cálice da ira de Deus. Deus não admite o pecado, e Deus teve que satisfazer a sua justiça. Deus teve que fazer justiça no mundo, através de Jesus Cristo, matando ele
em nosso lugar, porque quem deveria morrer éramos nós. Bom dia, viu? Bom dia. Quem deveria morrer era nós, mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar, porque Ele odeia o pecado e alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que levar os pecados para que Deus abrisse a oportunidade de perdoar todos nós. Lembremos do mundo antigo. Está escrito em Gênesis capítulo 6, 7 e 8. Deus enviou um grande dilúvio de águas, porque os seres humanos se esqueceram de Deus. Deus mandou Noé entrar numa arca. Assim Noé construiu uma arca. Apenas 8 pessoas foram salvas. Deus condenou o mundo antigo. Enviou um dilúvio. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Durante 1 ano e 10 dias, as águas estiveram sobre a face da terra. Deus condenou o mundo antigo com as águas do dilúvio. Apenas quem estava dentro da arca se salvou. Mas o mundo foi condenado, porque o mundo se esqueceu de Deus. As pessoas não deram ouvido à voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Está escrito na carta que o apóstolo Pedro escreveu, que Noé era um pregoeiro da justiça. Noé pregava sobre a justiça de Deus, e assim os homens não davam ouvido. Deus condenou o mundo antigo e se arrependeu de ter criado o ser humano. Salvou apenas Noé e 7 pessoas, totalizando 8 pessoas. Por causa do pecado, Deus destruiu a vida praticamente que por inteiro aqui nessa terra. Apenas sobreviveu os peixes do mar, quem estava dentro da arca, mas todo o resto morreu, porque a ira de Deus se acendeu sobre a face da terra. Está escrito no Salmo 7, versículo 11, 13 e 14. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem pecador não se arrepender dos seus pecados, Deus afiará a sua espada. Ele já está com seu arco aparelhado, e para o tal homem Deus preparou os cetros mortais. Se o homem ele não se arrepender dos pecados dele, Deus matará o homem, se ele não abandonar o pecado. É por isso que nós vemos, infelizmente, muitas pessoas morrendo todo santo dia. Segundo os dados das organizações dos Estados Unidos, morrem 150 mil pessoas por dia. Por quê? As pessoas não morrem à toa. É por causa do pecado. Se os homens não fossem castigados por Deus, ainda assim eles morreriam. Observe, um ser humano que bebe todo santo dia, mais cedo ou mais tarde, o ser humano vai ter uma cirrose, vai morrer pela própria conta. Se o ser humano fumar muito, o ser humano vai acabar morrendo de uma cirrose. Se o ser humano ele viver se prostituindo, mais cedo ou mais tarde ele pode pegar uma doença que não tem cura, e ele vai morrer pela própria mão dele. Por isso que a vontade de Deus é que os homens se arrependam dos pecados, não apenas para o próprio bem deles, mas para salvar a alma. Porque está escrito, Mateus capítulo 16, versículo 24, 25 e 26, falou o Senhor Jesus Cristo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me, porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, terá que perder. E todo aquele que perder sua vida por amor de mim, esse a salvará. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem daria ou dará por resgate da sua alma? O único caminho do homem salvar a alma é através de Jesus Cristo. Porque ele diz, no capítulo de número 14 do Evangelho de João, versículo 6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se arrependa dos pecados, abandone todo tipo de coisa que você pratica de errado. O amor de Deus está sobre a sua vida. Não despreze a salvação, não despreze a oportunidade que Deus te dá até o dia de hoje, porque você não sabe até quando você vai viver. Nenhum de nós sabe até quando iremos viver. Nós temos que ter certeza
Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele ainda está perto. Deixe o homem ímpio seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Busque a salvação, não despreze. Falou o Senhor Jesus Cristo no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, versículo de número 24. Ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E ele ainda diz: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Significando que vai chegar um dia que os homens vão buscar a salvação e não vão encontrar de maneira nenhuma. Chegará um dia que a porta da graça será fechada. Quando Jesus voltar, esse mundo vai entrar numa tribulação inimaginável. Quando Jesus voltar, esse mundo passará quase que um inferno. Porque quando Jesus voltar, as pessoas que obedecem à palavra dele serão arrebatadas, serão levadas por ele para o céu. Está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nas nuvens. Também está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, 53, que no momento, num abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados, iremos se revestir da imortalidade, e esse corpo aqui será incorruptível, porque os homens serão arrebatados antes da última trombeta. Quando os homens forem levados, os seres humanos que obedecerem a Deus, esse mundo passará por 7 trombetas tocadas. 7 taças da ira de Deus serão derramadas nessa terra. Esse mundo vai passar por uma tribulação inimaginável. Jesus falou que os homens vão procurar a morte, mas a morte vai fugir deles. Quando abrir o toque da 5ª trombeta, Jesus falou que os homens vão desmaiar de terror pela expectação das coisas que sobrevirão a esta terra. Nenhum de nós precisa passar por isso. Olhe para Deus. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Se arrependa dos pecados. Abandone a prostituição. Abandone as drogas. Abandone tudo quanto é pecado diante de Deus, para que você não seja condenado, para que você não vá para o inferno. Honre o seu pai, honre a sua mãe, obedeça a sua mãe, obedeça ao seu pai, porque é o primeiro mandamento com promessa. Está escrito: honra o teu pai e honra a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra, que o Senhor teu Deus te dá. Você vê que muitos jovens, eu sei que aqui tem muitos jovens, eu também sou jovem, eu tenho 25 anos. Nós vemos em nossa geração, a nossa juventude, ela tem morrido muito cedo. Infelizmente, muitos jovens têm partido dessa terra muito cedo. Mas sabe por quê? Infelizmente, muitos jovens morrem porque não obedece o pai, não obedece a mãe. Ame seu pai, ame a sua mãe. Eles querem seu bem. O seu pai e a sua mãe são como se fossem anjos de Deus aqui nessa terra para cuidar da sua vida. Obedeça seu pai e obedeça a sua mãe. Porque se você não obedecer sua mãe, se você não obedecer o seu pai, você vai morrer. Se você não honrar o seu pai, não honrar a sua mãe, você vai morrer. Obedeça a palavra da sua mãe. Obedeça o seu pai, porque eles querem seu bem. Deus falou, e nós vemos isso acontecer todo santo dia. Os homens não obedecem pai, não obedecem mãe, e eles morrem cedo. Porque muitas vezes Deus usa o pai e a mãe para livrar nossa vida da morte. Honre seu pai e honre a sua mãe. Não suscite a ira de Deus. Busque ao Senhor e escape da condenação. Leia a Bíblia Sagrada.
Vá até uma igreja. Aceite Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Porque está escrito na carta aos Romanos, versículo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna. Porque Jesus, o nosso Senhor. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Porque o amor de Deus pela sua vida existe até o dia de hoje. Não despreze o amor de Deus. Quando os homens morrem, acaba a oportunidade. Quando os homens morrem, não tem mais salvação. A salvação existe enquanto estamos aqui nessa terra. Busque ao Senhor, porque Deus quer salvar a sua vida. Deus quer o seu bem. Não despreze isso, porque se você desprezar, será tarde demais. Se lembre, após a morte, sexo e juízo, nós seremos julgados. Busque ao Senhor esse livre do inferno. Busque ao Senhor, porque Deus quer salvar a sua vida. Você não nasceu para ir para o inferno, mas isso depende de você. A porta está aberta. O nosso Senhor quer salvar a sua vida. Dou graças a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus continue com sua porta de mão na vida de vocês, de cada um de vocês. Que Deus guarde e livre de todo mal. Que Deus cuide da alma de cada um que aqui está, em nome de Jesus Cristo. Busque ao Senhor enquanto você pode achar, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós seremos julgados após morrermos. Como está a sua vida diante de Deus? Reflita nisso. Cuide da sua salvação, porque depois que o inferno, nunca mais tem como recuperar. A oportunidade é enquanto estamos nessa terra. Medite nisso e guarde essa palavra. Leia a Bíblia Sagrada. Dou graças a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. E também pela vida do nosso amado pastor Felipe, que está aqui. Dou graças a Deus pela vida do pastor Felipe. O pastor Felipe me convidou para vir aqui e estar com todos vocês. Dou graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo dia de hoje. Amém.